Saúde e bem-estar feito por IA. Bem-vindos! Olá! Vamos conversar sobre qual é a real dimensão do câncer aqui no nosso país? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos dados oficiais para entender de verdade o tamanho desse desafio e descobrir como a informação é, na verdade, nossa maior arma nessa luta. Para começar, vamos com uma pergunta bem direta. Hoje em dia, do que a população brasileira mais adoece e morre? A resposta para isso mudou, e mudou muito nas últimas décadas, viu? E ela revela um cenário impressionante da saúde no Brasil de hoje. Olha só, se a gente voltar num passado não muito distante, o grande problemão da saúde pública eram as doenças infecciosas. Hoje, a história é completamente outra. O Brasil, assim como vários outros países em desenvolvimento, está encarando uma nova realidade. As doenças crônicas, e aí o câncer ganha um super destaque, se tornaram o principal desafio para a saúde. E esse fenômeno todo tem um nome, sabia? Chama-se transição epidemiológica. É um conceito-chave que descreve exatamente essa virada no perfil da saúde. O câncer, portanto, não é uma ameaça que apareceu do nada, mas sim uma peça central desse novo quebra-cabeça da saúde do Brasil moderno. E é exatamente essa nova realidade da saúde que nos traz para o centro da nossa análise de hoje. Mas o que foi que causou essa transformação tão grande? Vamos entender agora os fatores que empurraram essa mudança. Então, por que essa virada de chave? Bom, são vários fatores juntos. Primeiro, a nossa expectativa de vida aumentou. E é natural, viver mais aumenta o risco de doenças crônicas. Além disso, os nossos hábitos mudaram muito, né? Novos padrões de alimentação, mais exposição a agentes no ambiente e um ponto fundamental. Hoje, felizmente, a gente tem sistemas de registro de dados muito melhores, que nos dão uma foto muito mais nítida do que está acontecendo. Agora que a gente já entendeu o contexto todo dessa mudança, chegou a hora de encarar os números de frente. Qual é a escala real do câncer no Brasil hoje? Vamos aos dados. E o número, gente, é de arrepiar. 625 mil. Essa é a estimativa de novos casos de câncer no Brasil a cada ano, segundo o INCA. É um número que não só chama atenção, mas que escancara a urgência e a dimensão gigantesca do desafio que temos pela frente. Olhando especificamente para a população masculina, o câncer de próstata lidera com folga, sendo responsável por quase 30% de todos os casos. Logo depois, vem os de cólon e reto e o de pulmão. Essa distribuição, por mais que preocupe, também mostra para a gente onde focar as políticas de prevenção e diagnóstico precoce. Já entre as mulheres, o cenário é bem parecido em termos de concentração. O câncer de mama é o mais comum, com uma porcentagem quase idêntica do de próstata nos homens. O de cólon e reto aparece de novo em segundo, seguido pelo de colo do útero, que é um tipo com um potencial enorme de prevenção. Mas a distribuição do câncer pelo país não é nem um pouco uniforme. A região sudeste sozinha concentra quase metade de todos os novos casos. Ué, por quê? Fatores como a maior população, a industrialização e até uma capacidade maior de diagnóstico e notificação ajudam a explicar essa concentração toda. Entender isso é crucial para a gente poder planejar a alocação de recursos de forma mais inteligente. Mas os números de casos novos contam só uma parte da história. Por trás de cada estatística, existe um impacto humano que é profundo e, muitas vezes, silencioso. Vamos analisar esse custo agora? E aqui a gente tem um fato que é bem alarmante. Depois das doenças do coração e da circulação, o câncer já é a segunda maior causa de morte no Brasil. Isso quer dizer que mais de 1 em cada 6 mortes no país é causada pela doença. É um impacto gigantesco na nossa sociedade. E para a gente conseguir entender a profundidade desse impacto, os especialistas usam um indicador chamado anos potenciais de vida perdidos, ou APVP. A ideia é genial e trágica ao mesmo tempo. Ele não mede só quantas pessoas morreram, mas o impacto de quando elas morreram. Pensa assim, se uma pessoa morre de câncer aos 50 anos e a expectativa de vida é de 80, são 30 anos de vida em potencial que foram perdidos. O APVP soma todos esses anos perdidos de todo mundo, mostrando o tamanho do futuro que a doença nos rouba. O impacto do câncer, portanto, vai muito, mas muito além da perda de uma vida. Ele é medido em futuros que foram interrompidos, em potencial produtivo, social, que simplesmente deixa de existir para milhares de pessoas e suas famílias. E essa tabela aqui, ela é devastadora.
Ela mostra a perda imensa de vida durante os anos mais ativos economicamente. São centenas de milhares de anos de vida perdidos justamente quando as pessoas estão no auge da carreira, da vida familiar, o que gera consequências sociais e econômicas profundas para o país inteiro. Diante de um cenário tão complexo, surge a pergunta: como é que é possível ter acesso a tantos detalhes sobre a doença? A resposta está na nossa ferramenta mais poderosa contra o câncer: os dados. Nada disso aqui é achismo ou estimativa vaga. Esses números vêm de um trabalho super minucioso de vigilância em saúde. Sistemas como os registros de câncer de base populacional e os registros hospitalares de câncer funcionam como se fossem a espinha dorsal de toda a coleta de informações, garantindo a qualidade do que a gente sabe. E o processo de usar esses dados para combater o câncer é um ciclo virtuoso que não para. Tudo começa com a coleta da informação lá nos hospitais. Esses dados são analisados e guiam o planejamento das políticas públicas. Esse planejamento leva a melhorias reais no sistema de saúde que, por sua vez, geram dados ainda melhores. E aí o ciclo de aprimoramento recomeça. É a inteligência a serviço da vida. E assim, a gente conecta todos esses números, sistemas e estratégias às pessoas que realmente fazem a diferença. Aquelas que estão na linha de frente do combate ao câncer. Porque no fim das contas, os dados, por mais precisos que sejam, são só números numa tela. Eles só ganham poder quando são usados. A informação precisa chegar na ponta, nos profissionais de saúde, porque são eles, bem informados e engajados, que transformam as estatísticas em cuidado, em prevenção e, finalmente, em vidas salvas. E fica a reflexão final. Se o conhecimento é nossa melhor ferramenta, como é que a gente pode usá-lo de forma ainda mais eficaz para construir um futuro com menos perdas e mais esperança no combate ao câncer aqui no Brasil? Saúde e bem-estar feito por IA.